Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sendo Você Escrevendo a Realidade. E hoje eu vou trazer um assunto que para mim foi bem recente essa virada. Talvez se você também tiver já algum tempo aí no seu processo de autoconhecimento, despertar espiritual, alinhamento ou como eu prefiro chamar, desenvolvimento da sua própria autonomia emocional, você pode oscilar entre esses dois estados e ainda não conseguir entender qual de fato faz sentido seguir e qual é só uma programação antiga que agora você pode deixar aí. Que é a diferença entre procrastinar e estar no estado de flow. Eu já até escrevi um post uma vez, deve estar no blog, a respeito da procrastinação, como ela é uma coisa boa. E eu quero trazer aqui esses dois conceitos diferentes, porque a procrastinação, quando se está seguindo o estado de flow, ela é maravilhosa. A procrastinação que geralmente a gente está fazendo na nossa vida, essa é que muitas vezes vem para poder nos forçar a continuar perpetuando uma dinâmica de realidade que não é de fato aquela que a gente quer estar. Então, me veio essa ideia, esses dois conceitos diferentes de procrastinação e a diferença de estar no estado de flow. E dentro da procrastinação, eu gosto de chamar a atenção para o fato que existe também a procrastinação ativa. A procrastinação em que você acredita que está fazendo algo, que está na direção do seu objetivo, do seu sonho ou o que for, mas na verdade está só sendo uma forma de você procrastinar em movimento. Você procrastinar e se enganar de que você está tendo movimento expressivo na direção que realmente importa. Vou explicar. E isso afeta diretamente a nossa qualidade de vida, porque a procrastinação ela é completamente diferente do real estado de flow. Quando você parar para poder pensar em relação a esses dois conceitos que eu estou trazendo aqui, dentro da procrastinação, e vou explicar a diferença para o estado de flow, talvez você vai virar uma chavinha interna aí de começar a se pegar nos momentos em que você está utilizando a procrastinação ativa para poder se manter no mesmo estado de ser. Qualquer dúvida que vocês tiverem, depois pode comentar aqui nesse episódio, pode me adicionar tanto nas redes sociais, Instagram, YouTube e por aí vai. Eu sou Isis, sendo eu, Isis Paranhos, e esse é o Sendo Você Escrevendo a Sua Realidade. Então vamos lá. Procrastinação. Eu vou falar sobre as duas formas de procrastinação muito comuns no nosso dia a dia e que talvez você está fazendo há tantos anos que você não está nem percebendo, você não está nem se tocando, que são a procrastinação ativa e a procrastinação inerte. Cada um deles serve num ponto específico como um stop em ações que seriam ações alinhadas ao nosso divino, mas que por a gente estar acreditando nessas programações por muitos anos, a gente vai procrastinando, vai postergando essa ação alinhada para talvez ficar fazendo ações automatizadas sem presença pelo simples objetivo de se manter ocupado, porque em algum momento lá atrás você realmente acreditou que estar ocupado era sinônimo de estar tendo progresso efetivo na vida que de fato você quer escolher viver. Então,
vamos explorar como essas formas de procrastinação nos afastam dessa nossa escuta interna, da intuição e da capacidade de agir a partir da inspiração genuína, nos aprisionando em loops vibracionais que reforçam estados emocionais de estagnação, ansiedade e sobrecarga. O famoso, você tá um pezinho do burnout. Você tá um passo de se colocar numa situação de tanta resistência que você vai precisar de se dopar a todos os momentos, seja com fármacos ou qualquer outro tipo de substância, mas várias dinâmicas de não se permitir estar no momento presente por completo. E quando eu falo se dopar, saiba que redes sociais também são muito eficazes nesse ponto, assim como pornografia, sites 18+, aplicativos de dating, você manda pra lá, manda pra cá. Essas são dinâmicas de procrastinação ativa automatizadas que talvez você nem perceba, porque você precisa de se entorpecer para não estar ali por completo, para não estar naquele momento 100% disponível para o seu eu divino te mandar uma inspiração. Quando eu falo eu divino, pode associar o que fizer sentido para você. Anjo da guarda, concierge, como eu falo muito com o pessoal que faz mentoria comigo. Imagina que é um concierge que está 100% à sua disposição e dando notícia de absolutamente tudo que está acontecendo nesse exato momento e que às vezes vai te mandar um relance, um glimpse, um insight de ação inspirada para você tomar naquele exato momento, que a partir do momento que você vai tomando essas pequenas ações inspiradas, elas vão crescendo. A força disso vai crescendo e o seu canal de comunicação também vai ficando mais robusto, mais claro. O sinal vai ficando mais claro, com menos interferência, mais coeso. E atualmente a procrastinação ativa acontece quando estamos sempre ocupados, sempre fazendo algo, mas sem presença. Nos forçamos a seguir uma rotina rígida, independentemente do que nosso corpo ou intuição estão nos dizendo. Tudo é feito de forma mecânica, automatizada, sem qualquer alinhamento com o nosso sentir. Um exemplo clássico é aquele de você ter estabelecido, por exemplo, que todos os dias às 6 da manhã você vai para uma aula de CrossFit. Esteja onde você estiver, independente do seu ciclo menstrual, se você for mulher e tiver, independente do tempo, independente de qualquer coisa, esse vai ser o seu compromisso. Ainda que você acorde um dia e naquele dia específico seu corpo está exausto, pedindo descanso, um movimento mais fluido, como um alongamento, uma yoga bem light, tipo em yoga, uma caminhada ao ar livre, só que você ignora tudo isso. Você ignora esse chamado interno e se obriga a ir treinar porque é o certo, porque você tem que ser disciplinado, porque essa é a única forma válida de se exercitar, ou é só assim que vai estar contando pro tá pago e por aí vai. O que acontece aqui é que você não está ouvindo o que seu corpo realmente precisa naquele momento. Você, na verdade, está desconectada do seu sentir e querendo forçar as coisas a partir dessa programação rígida que a sua mente estabeleceu. Muito possivelmente, eu chutaria com um grande respaldo analítico por trás que você deve ter tido uma infância em que os seus resultados eram exaltados ao ponto que erros, tentativas e por aí vai eram talvez até massacrados,
ou no mínimo não contavam para você receber atenção, não contavam para você sentir que de fato merecia receber amor, muito menos qualquer outro tipo de barganha que podia existir em relação aos resultados que você conseguia construir, que você conseguia atingir. E aí, você está apenas servindo a um sistema mental que dita regras fixas e inflexíveis. Essa procrastinação ativa não é vista como procrastinação porque você está fazendo algo. Você está lá todo dia, mas na verdade você está postergando a ação que realmente seria nutritiva e alinhada ao seu momento. E isso com certeza está te gerando um nível de frustração interno muito alto. Está te gerando talvez uma construção de uma raiva interna ou de uma culpa interna, porque você acredita que você é o objeto que está errado. Se você está se forçando ali a todo dia a ir no CrossFit, mas você está ficando exausto e aí de repente aparece uma dorzinha aqui, aparece uma dorzinha ali, até chegar num ápice de você talvez lesionar de maneira mais expressiva ou continuar com o corpo estando numa dinâmica interna hormonal extremamente inflamada e que você tenta compensar com suplemento, com creatina, com whey, com isso, com aquilo, diversas outras coisas externas, sendo que internamente o que está gerando essa inflamação é você tá tendo a inspiração para fazer uma coisa, mas sua mente está tentando controlar, forçar de maneira muito rígida e muito carrasca quase, de não te permitir desviar, de não te permitir testar e entender por você, dia após dia, o que de fato está alinhado, independente do que a sua mente havia programado. E essa procrastinação ativa ela é extremamente perigosa porque ela gera pessoas amarguradas no dia a dia, na vida. Eu citei esse exemplo do CrossFit, mas pode ser assim, inúmeras outras coisas e você pode aplicar isso em inúmeras outras áreas da sua vida. Pode ser que aquela ação mecânica que você está se forçando a fazer ali no trabalho, que você está se obrigando todos os dias, porque algum guru de internet ou de divulgação ou de lançamento ou do que for, te falou que aquele seria o caminho das pedras. Só que você não está sentindo aquela vontade, aquele desejo. E aí você está fazendo por força, por obrigação, por uma demanda interna de se manter num controle muito rígido e está perdendo os relances de inspiração que talvez poderiam fazer com que você sentasse para começar um podcast, divulgar um conteúdo e que simplesmente teria muito mais graça para você fazer, teria muito mais desejo interno de passar o conhecimento daquela forma e não de como talvez você ouviu dizer que deveria ser, você foi aconselhado a fazer e aí fazer por muito tempo e aí fazer com muita garra, fazer com muita força, muita dedicação, que uma hora quem sabe vai. E vai ser muito mais fácil se você se permitir primeiro se alinhar. É um paralelo que eu faço, depois eu explico melhor, mas que é a ideia de você passar o aspirador na casa inteira sem nem ligar o aspirador na tomada. Você tá tomando ação? Tá. Tá adiantando alguma coisa? Não.
você está se mantendo ocupada, muitas vezes quase exausta, sem força para continuar, ainda mais que você passa aspirador e não vê nada mudar, é isso. E aí depois você não entende por que você precisa de um remédio para deitar na cama, relaxar e de fato conseguir dormir, ainda que por poucas horas, ainda que você ainda acorde muito cansado, ainda que você precise de tomar uns 5 pré-treinos para poder ir ter energia para ir lá e treinar, ou tomar N mil substâncias, fármacos, cafés e por aí vai para poder se manter ativo no dia a dia, sendo que às vezes o que você precisa é de conseguir uma brechinha para você conseguir cochilar. 10 minutos. 10 minutos. Que seja você descer aonde você estaciona seu carro, parar ali 10 minutinhos, fechar o olho e ser feliz. E algumas outras dinâmicas que você também está usando essa procrastinação ativa para se manter na ilusão de estar ocupado, se manter na ilusão de estar ali naquela rodinha de hamster, indo, mas não saindo do lugar, é, por exemplo, isso que eu comentei, de parar e tirar um cochilo, ou mesmo de parar e respirar fundo em alguns momentos, e se permitir relaxar e estar. Porém, você talvez vai para o anestésico mais próximo. Rede social, aplicativo de dating, um cigarro, um café, uma notícia, algo para você poder se revoltar, que aí você se sente vivo e útil ao mesmo tempo, que te gera aquele ódio interno. E aí você vai lá no Twitter, talvez, dá uma brigadinha, mudou o nome já, né? Ou você vai lá naquele grupo e manda uma bomba, que é só para poder provocar fulano, ciclano e beltrano. Ou então, você acaba destruindo relacionamentos próximos que poderiam ser muito mais acolhedores e muito mais emocionalmente preenchedores, porque você sente a necessidade de se manter nesse estado de ser, de exaltar o ódio que existe em você. Ou aquelas coisas mais bobas, entre aspas, que a gente deixa passar recorrentemente, que é você sentir vontade de escrever algo que surgiu na sua mente, mas você adia porque você sabe que naquele momento você não vai fazer tão perfeito assim. Você recebeu um insight de mudar algo na sua rotina, mas posterga, porque já se comprometeu com um cronograma extremamente rígido e um planejamento da meta que você tem, de onde você vai chegar e como que vai ser e por aí vai. No fundo, tudo isso está adiando a sua conexão com o estado de flow, porque você está preso na ideia de que precisa fazer o que tem que ser feito e não o que realmente ressoa com você naquele momento. Ou mesmo um outro conceito que eu já vou explicar depois de falar sobre a procrastinação inerte, que é o conceito que de fato você está alinhado com o estado de flow, que eu vou explicar melhor depois, mas que é a ideia do você pode escolher fazer aquilo. Você tem aquela escolha naquele momento. Mas antes, a procrastinação inerte, que é o que acontece quando você sente uma inspiração genuína para agir, mas se convence mentalmente de que você não pode fazer aquilo porque não é o momento certo. Você recebe o impulso de fazer algo, levantar, se alongar, começar um projeto, dar um telefonema importante, experimentar uma nova abordagem, gravar um vídeo pro YouTube, pro TikTok, pro Instagram, fazer uma postagem, fazer uma publicação no seu blog, num periódico, onde for.
e tudo tem que ficar para depois, porque melhor esperar até ter mais tempo, né? Ou eu preciso me planejar melhor antes. Eu ainda não tenho tantos recursos assim para poder fazer isso. Não vai ser perfeito agora, então nem vale a pena começar. E aí, qual a fala que vem automática na hora que você pensa em dar um passo na direção de algo que é seu sonho? Eu não estou falando que precisa de ser algo que vai te dar grana do dia para a noite, mas às vezes um projeto que você sempre quis tirar do papel, que você ama fazer aquilo, que você já faz aquilo naturalmente, mas que você não acredita que é esse o exato momento de tomar a ação. E aí cada vez mais você sente esse impulso do deixa eu postar só uma foto aqui, deixa eu compartilhar só essa ideia aqui, e você poda, você corta, você limita. Muito possivelmente por estar alimentando algumas dinâmicas internas de julgamento externo muito exacerbado e de uma autocrítica também muito grande. Na verdade, pessoas que julgam muito têm uma autocrítica interna gigantesca. São as pessoas que acordam no dia seguinte com aquela ressaca moral do que foi feito. Aquelas pessoas que morrem de medo de quem sabe um dia alguém vê através da máscara, porque elas vão ter sido descobertas como farsas, porque elas tentam sustentar uma perfeição que é completamente diferente, distante do real alinhamento da autopermissão. E com isso, o tempo passa e aquele impulso inicial vai perdendo força. Você se acostuma cada vez mais a ignorar essas chamadas internas e começa a viver um estado de resistência constante. E o problema não é apenas o que você deixa de fazer, mas o que isso gera no seu corpo e na sua vibração. Os impactos dessa programação no corpo e na mente são mortais. É a partir daí que você vai desenvolvendo doenças cada vez mais expressivas no seu corpo, por você não parar e escutar o seu corpo. Cada vez que você resiste ao movimento inspirado, seu corpo armazena tensão. Seu sistema nervoso recebe o sinal de que existe um bloqueio e com o tempo isso gera um estado de estresse crônico. Se você sempre adia o descanso, quando sente cansaço, seu corpo entra num ciclo de fadiga e desregulação hormonal, que você muito possivelmente tenta compensar com remédios, suplementos e treinos e coisas para ficar acordada e depois coisas para conseguir dormir, que cada vez mais vai tomando proporções de doses maiores e infindáveis. Porque se você já está nessa há muito tempo, você deve saber que não está resolvendo de fato o B.O. Se você sempre adia expressar algo que sente, seu corpo acumula essa energia, o que pode se manifestar como ansiedade, tensão muscular ou até problemas digestivos. Se você sempre adia movimentar seu corpo de maneira espontânea, ele se acostuma à rigidez e a falta de movimento gera dores, inflamações e perda de vitalidade. E o mais interessante é que muitas vezes as duas formas de procrastinação coexistem. Você pode estar preso em uma rotina de ocupação excessiva, mas ao mesmo tempo adiando as ações que realmente fariam a diferença na sua energia. E o que é o estado de flow e como sair desse looping, que eu sinto que é o mais importante que você pode aplicar na sua vida em relação ao que eu vou trazer aqui no seu podcast, é o seguinte:
O estado de flow é quando você entende que, primeiro de tudo, você tem aquela escolha. Você não é obrigado a, mas você tem aquela escolha. Eu sei que muitas programações vão vir à tona na hora que você pensar nisso pela primeira vez. E aí, por exemplo, mas eu já paguei um mês do CrossFit, eu tenho que ir no CrossFit. Mas será que você tem que ir todo dia às 6 da manhã? Será que talvez essa não é uma crença de escassez por acreditar que seu recurso é limitado e que seu único recurso que está sendo investido ali é seu dinheiro e não de fato seu tempo, a correlação em relação a investimento de energia e bem-estar agregado em executar aquela ação, dentre outras coisas que os dias que você, por exemplo, sentir de substituir por uma caminhada na rua podem te trazer mais benefícios em termos ao seu alinhamento, à sua regulação hormonal, ao desestresse crônico do seu corpo, saindo desse estado inflamatório, o que possivelmente pode estar te gerando problemas de pele, se você está escutando isso e se identificando muito a fundo. O estado de flow, ele acontece quando você age a partir da inspiração genuína, sem resistência mental, sem autocobrança excessiva e sem a necessidade de validação externa. Ele não vem de uma rotina rígida e mecânica, nem da estagnação disfarçada de espera. Ele vem do alinhamento com os impulsos naturais do seu corpo, da sua intuição e do momento presente. E a chave para sair desse loop de procrastinação é aprender a reconhecer e seguir esses impulsos espontâneos sem racionalizar demais. Sentiu vontade de alongar? Alongue. Sentiu vontade de escrever? Escreva. Sentiu vontade de pausar e respirar fundo? Pause e respire. Eu vou ser até mais ousada. Sentiu vontade de parar e dar uma cochiladinha? Para 10 minutos, desce no seu carro. Se você tiver de home office, coloca lá o despertador e se permita, no seu horário possível, estou falando para você fazer isso no horário de almoço, para e se dê 10 minutos. Não precisa ser perfeito, não precisa ser grande, não precisa ser planejado. Precisa apenas ser atendido com os recursos que você tem disponíveis naquele momento para executar o mais próximo possível da sensação que você quer receber ao fazer e ao terminar. Porque toda vez que você honra esse chamado, você reprograma seu sistema para confiar na sua própria intuição e abrir espaço para mais fluidez. E aí, me conta, qual dos dois estados você vive mais? O estado de flow ou o estado de procrastinação? E dentro do estado de procrastinação, qual das duas você se pega fazendo mais? Faz um exercício de prestar atenção nisso ao longo desse dia. Ou se você estiver escutando à noite, ao longo do dia seguinte. Presta atenção em qual mecanismo está overwriting, está sobrepondo a programação de você se permitir escutar a sua intuição. De bônus, você que escutou até o final, eu vou te passar uma técnica que eu falo muito com as pessoas que fazem a mentoria comigo. Eu sugiro colocar ao menos um dia na semana 1 hora de caminhada da sincronicidade. O que é isso? Vai ser um momento onde você vai sair da sua casa para poder caminhar apenas com o tempo. Pode ser 1 hora, mas se você não tiver, coloca 10 minutos, coloca 20 minutos. O importante aqui é o fazer. O tempo importa pouco no começo. E eu quero que você se permita andar sem objetivo de onde você vai chegar.
entendendo que você simplesmente vai sair da sua casa, vai trazer a presença para o seu corpo o máximo que você conseguir, e estando ali presente, você vai sentir para onde você quer ir. Se você vai virar à direita, à esquerda, subir o morro ou continuar andando reto na avenida, para onde você vai ser uma consequência de vários pequenos momentos de decisão onde você vai estar respeitando o chamado do seu corpo, que escuta através do seu coração. Esses impulsos que não têm lógica, ainda que seu impulso hoje seja de virar à direita e subir um morro gigantesco. Faça isso uma vez. Você não precisa de lidar com o debate mental de ai meu Deus, e se você tiver que subir aquela rua um dia e tiver chovendo, e como que você vai fazer, e não sei o que, e se no dia seguinte você não precisa de entrar nesse rabbit hole, você não precisa de mergulhar nesse mundo de pensamentos que vem acometer, tentando fazer justamente a dinâmica da procrastinação inerte. Então, testa, me conta, se dê permissão para poder testar isso, me conta quando você fizer, e caso você tenha sentido que esse podcast contribuiu para você para virar algumas chaves internas, compartilhe ele com uma pessoa. Quem sabe essa pessoa também não pode ter outras chaves internas também virando ali, facilitando alguns processos para poder se permitir existir mais aqui no momento presente. E deixa eu te contar uma coisa, independente do que te falaram, do que te venderam até hoje, do que estão querendo te convencer, principalmente vindo do lado de fora, de que agora que tá assim, que tá ruim, que você tá tomando remédio para tudo mesmo, que você tá estressado mesmo, que você não consegue descansar mesmo, que você tá um passo do burnout mesmo, e que é isso que tá acontecendo mesmo, e que não tem como ajustar dinâmicas internas, principalmente das suas crenças, para que isso não continue acontecendo, não acredita. Não acredita e busca outros tipos de conhecimentos, linhas terapêuticas, coisas complementares que você pode introduzir na sua vida conjuntamente para ir entendendo no médio e longo prazo como você consegue desenvolver estratégias para viver sem tais apoios, sem tais muletas. Espero que eu tenha contribuído para você no dia de hoje e nos vemos no próximo, sendo você escrevendo a realidade. Beijo!